A gente começou com esse curta chileno. Ele foi vencedor de 16 prêmios internacionais no cinema. E o tema desse curta é um tema de relacionamentos. Vocês perceberam que no início o rapaz tirou todo o coração dele, entregou para alguém e virou refém dessa pessoa. E com o tempo esse relacionamento foi se desgastando, até que então ela quis romper o relacionamento e não quis mais nada com ele. Então ele ficou sem nada, até que encontrou alguém que, em vez de dar todo o coração dela para ele, dividiu parte do coração. Porque todo relacionamento é uma via de mão dupla. Um relacionamento onde há apenas uma troca e não há um receber, é um relacionamento que está fadado ao fracasso. Não tem jeito. Seja ele relacionamento familiar, pai, filhos, irmãos, marido e esposa, qualquer tipo de relacionamento, precisa haver essa troca saudável. Eu dou, mas eu também recebo. Nesse mês a gente está discutindo esse tema de reflexões, um lugar de novos começos. E hoje nós vamos conversar o 4º episódio, um lugar de novos começos para pessoas que não se sentem amadas, parte 2. Será a continuação daquilo que a gente conversou no domingo anterior. E a gente vai se basear no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. Enquanto você está encontrando o texto, no domingo passado nós vimos a primeira parte desse texto, que começou no versículo 4 até o versículo 18. E nós vimos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana na beira de um poço. E lembra que ela vivia prisioneira dos sentimentos acerca dela mesma, dos rótulos. Eu sou mulher, eu sou samaritana, eu sou alguém de segunda classe, eu não sou alguém tão bem conceituada. E Jesus identificou a sede do coração dessa mulher. Mas é importante a gente lembrar isso. No momento final do encontro de Jesus que estudamos domingo passado, Jesus faz o seguinte convite para ela: chame o seu marido. Qual foi a resposta dela? Eu não tenho marido. E o que Jesus disse é verdade, o que você falou é verdade. Porque até o momento você teve 5 maridos. E aquele que você tem agora não é seu marido. É um homem, mas não é seu. É de uma outra mulher. Então a sede dessa mulher era uma sede por aceitação, por ser amada. E Jesus então vai começar uma conversa sobre isso com ela. Versículo 19. Então ela responde dessa maneira. Versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês perceberam? Jesus tinha acabado de dizer: olha, é verdade, você não tem marido, você teve 5, e o que está com você agora não é seu. Jesus está tocando na ferida daquela mulher, na sede daquela mulher. Qual é a resposta dela no versículo 19? Quem pode ler para mim bem alto? Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Qual que é a ligação dessa resposta dessa mulher com o que Jesus tinha acabado de dizer? Jesus tinha acabado de falar da sede dela, e ela chega e começa a falar: uau, o Senhor é profeta. E começa a conversar sobre religião, sobre monte. Antes da gente entender então o que era isso, gosto muito desse autor, Zygmunt Bauman, falecido ano passado, um sociólogo polonês. E olha que interessante que ele escreveu. Assim como se estivessem numa grande feira, os indivíduos compram, trocam e vendem relacionamentos. Tudo isso graças à facilidade de se desconectar. E ele inventou um termo para esse momento que a gente está vivendo histórico bem interessante, chamado tempos líquidos. Por que tempos líquidos? Se você pega uma jarra de água
e despeja essa água num copo, o que acontece com a água? Essa água está numa jarra. Você despeja essa jarra num copo, o que acontece com a água? Assume a forma do copo. Ela tinha forma de jarra, mas agora ela tem forma de copo. E Bauman fala justamente isso, que nós estamos vivendo esse momento de fluidez, onde as pessoas já não têm mais convicções profundas, onde as pessoas estão vivendo de maneira aleatória. Um momento, então, que tem refletido inclusive nos relacionamentos. As pessoas casam e sabe o que elas falam? Se não der certo, o que a gente faz? Pensei que era só em Curitiba que tinha isso. Aqui também tem. Sério. Se não der certo, a gente separa. Porque essa é a dinâmica da fluidez. O que importa é eu sentir prazer. O que importa numa relação, eu ser bem tratado. Tanto que a busca das pessoas é o quê? Eu quero encontrar alguém que me faça feliz. E pronto. É o primeiro passo para você nunca encontrar alguém que seja suficiente para você. Porque a partir do momento que essa pessoa não me faça mais feliz, o que eu faço? Mando ela embora e procuro alguma outra pessoa que me faça feliz. Essa mulher já tivera 5 maridos. E agora, o que estava com ela não era marido dela. E Jesus estava tentando exatamente tocar nessa sede dela. Nessa sede de aceitação. Ela tinha tanta crise de ser mulher samaritana, ser uma cidadã de segunda classe. Nós conversamos domingo passado que mulher era considerada propriedade. Ela não tinha valor em si, por ser mulher. E ela então estava nessa busca, nessa sede. Alguém que a amasse apesar da condição dela. Alguém que livrasse ela do perigo apesar da condição dela. E talvez essa seja uma das grandes crises nossas. O amor romântico, então preste bem atenção em mim. O amor romântico é uma invenção moderna. Não existe amor romântico. Você procurar alguém que faça brotar borboletas no seu estômago é um engano. O amor romântico é muito bonito de se ver em filmes, muito bonito de se ouvir em músicas e muito bonito de viver. Só que o amor romântico ele dura pouquíssimo tempo, porque o amor romântico está extremamente ligado ao desejo. E o desejo, a gente sabe, ele não dura muito tempo. Quando você quer comprar aquela bolsa, você está morrendo de vontade de comprar aquela bolsa. Estou falando com os homens, lógico. Não sei por que vocês estão rindo, gente. Aquela bolsa, você dorme, você vai deitar na cama, você pensa nessa bolsa. Você pensa, nossa, essa bolsa ia combinar com aquele meu sapato. E você fica louco até conseguir dinheiro para ir lá comprar a bolsa. Quando você compra a bolsa, sai da loja, o que acontece? Perdeu a graça. Nós homens sabemos o que é isso. Porque o desejo, ele nos movimenta por curtos períodos. O desejo faz parte, mas ele não sustenta a relação. O amor romântico é uma invenção de Hollywood. Mas percebam, Jesus então fala, chame o seu marido. Eu não tenho marido. Lógico, você teve 5. E o que tem agora não é mais seu marido. E aí ela faz um desvio de rota. Jesus toca na ferida dela, é como se ela falasse assim, ih, pegou. Não mexe aqui. Então vamos tirar isso daqui de foco e vamos agora falar de outro assunto. O senhor é profeta, né? O senhor está descobrindo como é que está a minha vida. Mas me diga uma coisa, e ela começa então no versículo 19 e 20, né? Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. Vocês percebem como ela desviou o assunto? Preste atenção. A resposta dessa mulher, ela é essencialmente religiosa. Vocês perceberam? Os nossos antepassados adoraram neste monte, onde tem aqui esse poço. Mas os seus antepassados, Jesus, dizem que o lugar sagrado é Jerusalém, é outro ambiente. Por que de uma conversa religiosa? Porque é da nossa natureza. Quando a gente não quer ser tratado nos nossos problemas e nas nossas lutas, a gente desconversa, a gente se esconde atrás de uma máscara religiosa. Por isso que é muito mais fácil você ser um religioso do que ser um cristão. Porque a gente está a todo momento disposto a se esconder.
A gente não quer que as pessoas tratem os nossos problemas. A gente não quer que as pessoas descubram as nossas falhas, aquilo que nos machuca. A gente quer mudar o foco a todo momento. Pense se não tem sido assim na sua vida. Em algum momento da sua caminhada nesse ano, Deus tem trazido coisas à tona, seja no grupo pequeno, seja na escola dominical, seja no culto. E quando você percebe que Deus está querendo tocar na sua ferida, você começa a assumir uma postura cada vez mais religiosa. Nós nunca fizemos assim. Para que tirar os bancos? Por que o pastor não está usando gravata? Nós sempre fomos acostumados a agir dessa maneira. Tem um grupo que eu e minha esposa e meu filho somos fãs. Eles tinham acabado por um tempo, voltaram esse ano, a gente ficou muito feliz. E tem uma das músicas deles, que é uma das músicas favoritas nossas, um grupo de Curitiba, olha só. Então eu vou mostrar esse videozinho, esse clipe, é uma música lindíssima, quero que você preste atenção, e que fala muito disso, da nossa tendência de quando tem que resolver o que precisa ser resolvido, a gente muda o foco, a gente foge. Vamos lá? Se escondeu sob a mesa e voltou aqui. Dei um tiro na saudade, ela usou maquiagem e sorriu pra mim. Assim as coisas vão e vão. Eu dei um joia pra alegria, feito gato que não mia, passou e eu nem vi. Eu dei um joia pro sorriso que se fez de difícil e sumiu de mim. Assim as coisas vão e vão. Assim as coisas vão e vão. Eu li no jornal que solidão faz mal, solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal, solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal. Dei um tiro na tristeza, se escondeu sob a mesa e voltou aqui. Dei um tiro na saudade, ela usou maquiagem e sorriu pra mim. Assim as coisas vão e vão. Eu dei um joia pra alegria, feito gato que não mia, passou e eu nem vi. Dei um joia pro sorriso que se fez difícil e sumiu de mim. Assim as coisas vão e vão. Assim as coisas vão e vão. Eu li no jornal que solidão faz mal, solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal, solidão faz mal. Eu li no jornal que solidão faz mal. Levando a vida com a barriga não vai te fazer viver tudo que um dia você queria, mas também esqueceu por quê. Levando a vida com a barriga não vai te fazer viver tudo que um dia você queria, mas por menos esqueceu por quê.
Levando a vida com a barriga não vai te fazer viver. E como é comum a gente levar a vida empurrando com a barriga, né? Sabe que tem coisas que precisam ser feitas, coisas que precisam ser mudadas, mas a gente vai empurrando e vai achando que de uma maneira miraculosa, mágica, isso vai acabar, vai sumir. E é exatamente contra isso que Jesus está se relacionando com essa mulher. Você teve 5 maridos, e agora quem você tem não é marido seu. Vamos tocar na ferida? Tapando o sol. Um discípulo, certa vez, procurou um rabino para lhe dizer o seguinte: olha, eu não continuarei mais os meus estudos com o senhor rabino. Eu moro numa pequena casa com meus pais e os meus irmãos, e eu nunca encontro as condições ideais para me concentrar no que é importante. O rabino, apontando para o sol, pediu para o discípulo que o discípulo colocasse a mão dele na frente do sol, de modo a esconder o sol de seu rosto. E o discípulo fez isso. E então o rabino disse: a sua mão é pequena, porém, ela conseguiu cobrir por completo a força, a luz e a majestade do imenso sol. Da mesma maneira, os pequenos problemas conseguem lhe dar a desculpa necessária para não seguir adiante em sua busca. Ninguém, disse o rabino, é culpado da própria incompetência. Assim como a mão tem o poder de esconder o sol, a mediocridade tem o poder de esconder a luz interior. Não deixe que isso aconteça com você, meu discípulo. Levando a vida com a barriga não vai te fazer viver tudo o que um dia você queria, mas por medo esqueceu. Por quê? Mark Twain era um dos escritores mais ácidos da literatura estadunidense, e ele tinha alguns aforismos, algumas frases, alguns escritos muito interessantes, e esse é um dos meus favoritos dele. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Nunca deixe aquilo que você pode fazer depois de amanhã. Inteligentíssimo, né? Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer para depois de amanhã. É o síndrome do procrastinador, daquele que empurra com a barriga, daquele que não encara o problema e tenta resolver o problema. E esse é o desafio, e essa é a proposta. A mulher desviou a conversa de Jesus. Ela estava levando a vida com a barriga, ou tapando o sol com a mão, e ela não estava querendo tratar a sede da sua alma. Ela não estava querendo tratar a sede do seu interior. Isso acontece quando a gente, em vez de se relacionar com Deus, preste bem atenção nisso. Isso acontece toda vez quando a gente, em vez de se relacionar com Deus, se relaciona com a religião. A gente se esconde nos padrões religiosos, nos títulos ministeriais. Mais importante não é ser, mas parecer. O que importa é aquilo que eu estou parecendo. Perceba, de uma mulher que tinha sede por aceitação e aprovação, ela começa a assumir uma roupa de discurso teológico. Vamos conversar então sobre qual é o lugar da adoração. Vamos pensar um pouquinho mais nisso. Viver na religião como a mulher samaritana é terceirizar a nossa relação com Deus para a igreja. O templo, nós aprendemos de maneira equivocada que é o quê? Casa de Deus. Então Deus não está em casa, Deus está aqui. Para eu poder me relacionar com Ele, eu tenho que estar aqui. Não pode ser no ambiente onde eu sou quem eu sou, onde eu consigo mostrar as minhas fragilidades. A adoração passa a ser um momento apenas de música, crianças apenas em escola bíblica dominical. O pastor substitui Deus nas nossas vidas. Nós criticamos os católicos pelos santos deles, mas nós evangélicos temos os nossos santos, pessoas que vão fazer a nossa mediação com Deus. E nós perdemos o privilégio de nos relacionarmos em intimidade com Ele. Alguém leia para mim o versículo 23, por gentileza. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vocês percebem a resposta que Jesus dá? Jesus está falando com essa mulher sobre aceitação.
E ela está fugindo o tempo todo de Jesus. Ela está tentando desviar a atenção para uma resposta religiosa. Jesus pega então essa ideia dela. Você quer fugir então para a religião? Então ele pega a ideia religiosa e volta novamente para a sede dela. Querida, você está alimentando uma neurose aí religiosa, achando que você vai se desviar daquilo que Deus quer tratar na sua vida? Pois entenda isso. Chegou o tempo onde a nossa relação com Deus não será mais baseada em estruturas religiosas. A nossa relação com Deus não será mais estabelecida em lugares sagrados. Não é neste monte, não é mais naquele monte. Só que Jesus, ele usa uma palavra que perdeu o significado para a gente com o tempo. Chegou o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. E esse verbo adorar tem esse significado. Proskineo é a junção de duas palavras no grego. Pros, em direção a, e o verbo kineo, que significa beijar. Percebam a chibatada amorosa que Jesus dá nessa mulher. Você está querendo fugir dessa questão de relacionamento? Você está querendo fugir da dor, da sede de aceitação da sua alma? Pois entenda isso. O foco não é você se relacionar com Deus de uma maneira religiosa, mas é como uma filha ou como um filho que tem a liberdade de ir em direção ao seu pai e dar-lhe um beijo. Porque adoração nada mais é do que isso. É uma manifestação de carinho, uma manifestação de relacionamento genuíno. Uma manifestação de amor. A sede do seu coração era essa sempre. Você queria ser aceita. Você queria poder ser recebida por alguém sem segundas intenções. Pois entenda isso. Deus é aquele que anseia. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que seja honesta a ponto de conseguir romper todo esse aparato religioso e ir em direção a Ele para se relacionar de uma maneira extremamente íntima e amorosa e cuidadosa. Adorar a Deus em espírito e em verdade são duas expressões que são comuns na língua hebraica. E elas dão o seguinte entendimento. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa eu me relacionar de uma maneira tão íntima e tão profunda com Deus que eu não consigo mais me esconder, por isso espírito. Algo que não pode mais ser contido, algo que não pode mais ser escondido, algo que consegue ultrapassar todas as barreiras e todos os limites, e em verdade, de maneira honesta comigo mesmo. Eu posso chegar a Deus de maneira honesta e dizer, Deus, eu sou assim, me vira do avesso, e aqui dentro tem tudo aquilo que não é bom, que eu tenho vergonha em mim mesmo. Eu sou assim, mas apesar de eu ser assim, apesar de eu fazer questão de tentar esconder tudo isso, eu quero me aproximar do Senhor e lhe beijar a face, como um filho beija o rosto de um pai, como uma filha beija o rosto de um pai, para podermos ter o nosso coração unido. Me aceita, mesmo eu sendo assim. A promessa de Jesus àquela mulher tinha a ver com isso, a água viva. A água viva que Jesus prometeu àquela mulher, como vimos no domingo passado, era a presença de Deus na vida dela. A gente está sofrendo nessa vida porque a gente está perdendo a oportunidade de se relacionar com Deus. Nesses momentos de tristeza, de angústia, de falta de aceitação, a gente não tem a habilidade, a gente não foi ensinado a se relacionar com Deus dessa maneira, de colocar a nossa cabeça no peito de Deus, de conversarmos com Ele, de nos relacionarmos com Ele e desfrutarmos da presença dEle. Ou talvez a gente tenha aprendido isso, mas a gente esqueceu. E a gente voltou a atenção para uma prática religiosa, em vez de desfrutar aquela relação que um dia a gente já teve. A verdade é que a gente precisa desviar os nossos olhos de todo aparato religioso e ter os nossos olhos voltados em Jesus. Porque Ele é Deus manifestado em nosso meio. Ele é Deus dizendo, eu aceito vocês como vocês estão e como vocês são. Um dos maiores palestrantes da nossa época,
atual é um professor ateu, Leandro Carnal. Você já deve ter visto vários vídeos dele na internet, existem muitos. E numa de suas palestras, ele, sendo ateu, apresentou o desafio para nós cristãos hoje. Eu quero compartilhar com vocês o trecho final dessa palestra dele, relativo ao desafio para nós cristãos. É mais uma vez essa contradição que eu trabalhei ao longo da minha fala. É possível que nós estejamos num dos momentos mais religiosos da história humana. Haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos, etc. É possível. E é possível que uma parte desta nova religiosidade tenha a ver com a imersão de um homem líquido, que dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. E eu diria, não sendo religioso, que o maior desafio dos religiosos hoje é cristianizar os cristãos. Esse é o grande desafio. O desafio do século XV era cristianizar indígenas, XVI, no XIX eram os asiáticos, os africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje o desafio é cristianizar os cristãos e parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a entender o desafio que significa uma opção de entrega. Então, este é o grande desafio. O campo é bom. Nós temos hoje um prestígio religioso maior do que nunca. A influência política das religiões em 2015 no Congresso é maior do que em 1950. Getúlio Vargas, ateu total, inaugurou o Cristo Redentor em 31. Abriu todos os congressos eucarísticos da era Vargas. Facilitou o Congresso Eucarístico de Porto Alegre, que já não era mais no governo dele. Ele já estava deposto. Ou seja, porque ele sabia, como Napoleão, que perguntado pelo Papa Pio VII, você pode governar sem Deus? Napoleão disse, sem Deus eu posso, sem os bispos não. Então, esse é o aspecto prático de um homem prático, como Napoleão ou como Getúlio, ateus como Potes. Agora, esta é a questão e o grande desafio contemporâneo. Esta é a grande questão. Quer dizer, como enfrentar um ambiente que formalmente é religioso e na prática é completamente egoísta, voltado para si e totalmente alheio a quaisquer desafios religiosos possíveis. Né? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem no coração e na atitude. Esse é um desafio é o mesmo desafio de sempre. Como falar da lei para doutores da lei, para escribas e para fariseus, aqueles que pagam o dízimo sob o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. Era o que eu tinha a dizer na hora que me reservaram. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado. Precisa uma pedra falar aquilo que o povo de Deus não tem coragem de falar. Qual é o desafio? Ajudar os cristãos a serem verdadeiramente cristãos, a romperem um processo religioso e se entregarem a Deus e se entregarem ao outro. Nós vimos nessa noite que relacionamentos se baseiam sempre em troca. Relacionamento que dura é uma via de mão dupla. Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre vem em nossa direção. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um lugar de novos começos para mim e para você. Foi assim na vida dessa mulher samaritana. E é assim para mim e para você. Nós vimos que o nosso momento histórico é esse, de trocas. É tudo muito fluido. Se alguém não me faz feliz, eu abandono esse alguém e vou procurar outro lugar. Se esse trabalho não me deixa feliz, eu saio desse trabalho e vou para um outro trabalho. Se essa igreja não atende às minhas expectativas, eu abandono essa igreja e vou para outra igreja. É tudo muito fácil, muito descartável. Se Deus não me satisfaz, eu vou procurar um Deus que me satisfaça. Nós vimos também que muito facilmente nós trocamos Deus pela religião. Nós confundimos Deus com religião. Preste atenção em mim. Deus não é cristão. Deus não é budista.
Deus não é muçulmano. Deus não é espírita. Ele não inventou religião nenhuma. Deus não é religioso. Religião é uma invenção nossa. Assim como inventamos times de futebol para separar aqueles que pensam iguais da gente daqueles que pensam de maneira diferente. Então não me importa qual religião seja que você siga. O que importa é que eu sigo Jesus. E é isso que você tem que seguir. Jesus, não uma religião. E por fim, nós vimos que o que Deus espera de nós, seres humanos, é uma relação de intimidade, de adoração, de um filho e de uma filha que correm em direção a Ele, para beijar-lhe o rosto, para se relacionar com Ele. E o desafio para a gente, a partir de hoje, em resposta à palavra de Deus, é esta. A partir de hoje, eu vou me relacionar com Deus, além da prática religiosa. A partir de hoje, eu vou me relacionar com Deus, além da prática religiosa. Deus, todos os dias, Ele vem até nós, nos dando vida, nos dando oportunidades. O que Ele espera de nós? Que retribuamos. E como é que a gente retribui? De maneira religiosa. Ele não quer isso. Ele quer beijo, Ele quer carinho, Ele quer contato, Ele quer vida. Vença a religiosidade do seu coração. Não se esconda em desculpas esfarrapadas. Não leve a vida com a barriga. Leve a vida com o joelho. Leve a vida com o coração. Leve a vida com a boca. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos livre de sermos religiosos.